tal e qual e falar tal e qual como o Senhor me enviou a falar ao povo português. Esta é uma campanha de evangelização Portugal para Jesus, assim disse o Senhor. Eis-me, disse o Senhor, Ana Isabel, prepara o caminho do Senhor. E eis-me aqui para anunciar-vos o decreto do Senhor que saiu para o povo português. O decreto do Senhor que saiu para o povo português. O decreto do verdadeiro Deus, o Criador do céu, da terra, debaixo da terra e tudo que nele há, e criou a si e a mim a sua imagem e semelhança. Esta é uma mensagem diretamente do reino celestial, do reino de Deus, para o arrependimento, para a salvação. Nós estamos nos finais dos tempos, amados. Nós estamos a viver momentos de apocalipse. A contagem agora é decrescente. Atingimos o pico dos finais dos tempos, da profecia do Senhor Jesus para os finais dos tempos, e agora estamos na contagem decrescente para a vinda de Jesus. E o Senhor está a chamar a arrependimento. E assim diz o Senhor. Ele manda dizer ao povo português para se arrependerem das suas idolatrias, que tenham como consequência a morte espiritual e morte física de muitos povos. Morte espiritual porque a idolatria não expia os pecados do povo português. Morte física porque a alma morta é a alma enferma e o corpo sucumbe a seu tempo. Deus assim diz, a operação Lúcifer está em ação a toda a força. A operação Lúcifer está em ação a força toda. E a operação Lúcifer mudou de estratégia. Ele copia tudo aquilo que Deus faz. E Deus, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele é um Deus que não muda. Ele é um Deus imutável. Mas Deus, o Criador, o Omnipotente, o Omnisciente, o Onipresente, Ele muda de estratégias para atingir os seus objetivos, atingir os seus intentos, atingir os seus alvos. E qual é o seu alvo? Salvar a ti e a mim. Nós somos a glória do Senhor. Os moradores da terra são a glória do Senhor. Ele veio para o que eram seus, os que são seus, os que virão a ser seus. E assim ele diz, a operação Lúcifer também mudou de estratégia. Ele copiou exatamente as estratégias de Deus para também conseguir levar você o mais depressa para o inferno. Ele está trabalhando de uma forma acelerada e de uma forma também ao mesmo tempo subtil. Você não se apercebe, ele te está a enganar com as riquezas deste mundo, ele te está a enganar com pedras de tropeços, cegando o teu entendimento para que você pense que está tudo bem, ao mesmo tempo que ele está a conseguir os seus intentos. E por quê? Porque no Velho Testamento, qual é a estratégia que ele usou? No Velho Testamento, no tempo de Noé, Deus levantou o Noé, o profeta, para profetizar o fim do mundo. Mas o povo não creu. O povo escarneceu de Noé. O povo então dava-se em casamento, casavam-se, davam-se em casamento, bebiam, fornicavam, prostituíam, idolatravam. E então, esta foi a estratégia que Satanás usou para confundir o povo, para cegar o entendimento do povo nos tempos de Noé, para que o povo não cresce no Senhor pela boca do profeta Noé. E nestes finais dos tempos, ele mudou de estratégia. Satanás mudou de estratégia. O que é que ele está a fazer agora? Ele proíbe o casamento, amado. Ele proíbe o casamento. Ele torna-se tornam-se pedófilos. Aqueles que estão proibidos de casar estão a ser incumbidos a transgredir a lei da natureza, o percurso da natureza. Então Satanás usa-se deles mesmos para poder tornar-se numa outra coisa, numa aberração. Então o que é? Quais são essas aberrações? Tornam-se pedófilos. Já que não casam, então tornam-se pedófilos. Já que não casam, tornam-se homossexuais.
Já que não casam, tornam-se lésbicas, transexual. Bem, esta forma de transexual é para que você não mude. Não vá você crer no Evangelho e então querer ser realmente aquilo que Deus que fez. Se é homem, então você vai à procura de mulher para casar. E se é mulher, vai à procura de homem para casar. Para que você não volte à raiz, então ele faz com que você creia que você tem necessidade de mudar o sexo. Então é o processo de transexualidade. Já viu a estratégia que ele agora está a usar para enganar o mundo? E aquele que não matava agora mata, tornou-se criminoso, mentiroso, hipócrita, conspirador, dilatador de língua dobre, matricida, pericida, prostituto, fornicador. Ou seja, o homem perdeu o afeto natural, o homem perdeu o amor genuíno pelo seu próximo. O homem está morto espiritual, está vestido, mas está nu. O homem está vestido, mas está nu. Então ele mudou de estratégia para confundir a raça humana, para que não se salvem, para que não agradem ao Senhor, para que não se santifiquem para o Senhor, para que endureçam a servir, para que não ouçam a voz do Senhor e endureçam seu coração, para não se salvarem. No princípio, ele usou o casamento. Casavam-se, davam-se em casamento. Estavam distraídos. Estavam muito ocupados em casar e darem-se em casamento, em prostituírem-se. No alcoolismo, nos bares e tudo mais. O Noé falou, o Noé profetizou: arrependei-vos, venham me ajudar a construir a arca, que o dilúvio vai chegar, o Senhor vai inundar a terra. Mas o povo não quis ouvir. O povo estava exatamente como está o povo hoje. O Senhor está a enviar evangelistas para a rua, como no tempo de Noé, para avisar que eu estou às portas, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor Jesus, Ele está a anunciar a sua segunda vinda. Eu estou às portas. Assim como no tempo de Noé, eu anunciei: entrem na arca, ajudem a construir a arca, eu estou às portas, eu vou acabar com o mundo. E ninguém deu crédito a Noé. Assim está a acontecer nos tempos de hoje. Mas o nosso Deus, Ele é longânimo, Ele é misericordioso, Ele é amor, Ele é paciente, Ele é humilde, Ele é manso. E Ele está a dar tempo aos moradores da terra para se arrependerem dos seus maus caminhos. Nesta campanha Portugal para Jesus, Deus está a dar ao povo português a oportunidade de conhecer a verdade, para serem libertos dos seus caminhos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Despertai, ó amado povo português, desperta do profundo sono do pecado que tão de perto te rodeia. E faz com que você seja arrogante, soberbo. Aí eu não preciso de Deus. Aí eu conheço Deus, eu oro a Deus, eu não preciso de ir à igreja. Aí eu não preciso de ler a palavra para saber que existe um Criador. Aí eu preciso sim amar. Porque se você não conhecer as Escrituras, você é facilmente enganado. Porque assim ele diz, assim como o Satanás está a enganar o povo, o mundo, o ímpio e o ateu, assim ele está a enganar as igrejas, amado. A igreja que lê as Escrituras, a igreja que louva o Senhor, a igreja que prega o Evangelho. Ele também está a cegar o entendimento, está também a pregar heresia. Hoje não temos igreja, temos seitas. Hoje muitas igrejas não são igrejas, são seitas. Por isso o Senhor está a levantar, está a fazer que tu desperte e busque ao Senhor enquanto é tempo, enquanto se pode achar, enquanto Ele está disponível, porque há de chegar a altura que o Espírito Santo continuará na terra, mas Ele não vai te ajudar. Este é o momento em que o Espírito Santo está na terra para te convencer dos teus pecados, para te convencer da justiça e do juízo do Senhor. A justiça do Senhor, porque eu estou aqui para poder te pregar o Evangelho. É justo, vocês não sabem, todos pecaram, destituídos fomos da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Ele sabe, Ele te compreende. Por isso Ele está aqui para te falar hoje. Eu te entendo.
você está em pecado, mas eu estou aqui para te salvar. Sou eu que expio os teus pecados, sou eu que perdoo os teus pecados, sou eu a porta para te levar ao Pai, para te levar à salvação. João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E tudo isso está acontecendo neste final dos tempos. O homem está nu, porque ele está morto espiritualmente. É porque isto é apostasia, amados, extrema corrupção dos últimos tempos. Muita igreja mesmo, vivas igrejas de uma forma em geral, são poucas que pregam acerca de apostasia. Apocalipse é apostasia, amados. Apocalipse é apostasia. Eu já vou explicar o que é apostasia. O profeta Isaías, lá em Isaías 60, ele já pregou acerca de apostasia. Ele diz: eis que as trevas cobriram os povos, cobriram a terra e os povos. Eis que as trevas cobriram a terra e os povos. Isso foi no Velho Testamento. E Jesus Cristo, o maior profeta de todos, no Novo Testamento ele veio. Ele também anunciou no sermão profético, Mateus capítulo 24, versículo 12. Ele também profetizou. Ele disse: por causa da multiplicação de iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não só o amor do mundo se esfriou, mas o amor das igrejas também se esfriou. Por isso é que nem o mundo crê na igreja. E o Espírito Santo está triste, porque as igrejas também se apostataram da fé. Porque as igrejas também se apostataram da fé. Mas o Senhor está aí hoje para te dizer, inclusive para te pedir perdão. Na altura da pandemia, no ano 2020, enquanto eu andava na rua, vinha de compras, o Senhor assim me disse: Ana, diga às minhas igrejas que eu peço perdão. Diga às minhas igrejas que eu peço perdão. Porque aquele que é ímpio, aquele que é ateu, e mesmo aquele que já conheceu a Deus e deu gosto, deixou de acreditar em Jesus por causa dos maus testemunhos do corpo de Cristo. E o Senhor Jesus está a pedir perdão. Não é Ele. A igreja está a pecar, mas não é Ele. Mas são os discípulos, amados. Os discípulos não são Jesus. Jesus é Jesus. Ele é santo. Ele é imaculado, Ele é a verdade, Ele é puro. E Ele está a pedir perdão ao mundo inteiro por toda a heresia que as igrejas, aquele que se diz discípulo, está a usar o nome dele para cometer todas essas heresias, todas essas atrocidades. É pedofilia, é roubo de dinheiro, é corrupção. Eu sou igreja. Eu prego a verdade e eu vim em nome do Senhor Jesus para te dizer, para que tu te arrependas e entre pela porta estreita, que é Jesus Cristo. Ele é a verdade. Ele não é mentiroso. Ele nem é filho do homem para que minta. A igreja é representada, a verdadeira igreja que representa Jesus Cristo. Esta não peca. Esta é santa. E essa, se pecar, ela se arrepende e muda de atitude. E o Senhor está aqui para te esclarecer o que é apostasia. Jesus Cristo profetizou as apostasias que nós iríamos ver nos finais dos tempos. É o amor de muitos que se esfriarão por causa da multiplicação de iniquidade. Por causa do amor ao mundo e toda a sua glória. Por causa do amor ao dinheiro, a ganância, o amor à fama e o poder, esfriou o verdadeiro amor no coração das igrejas. E Ele está aqui para esclarecer, é apostasia. O apóstolo Paulo, um dos apóstolos, ele confirma também aqui já nos finais, em 2 de Timóteo 3, que eu vou agora abrir, e ele também diz lá em 2 de Tessalonicenses, que quando se vir apostasia,
especialmente nas igrejas, então aí é o final. É o final dos tempos. Jesus Cristo está às portas e o anticristo também está prestes a se levantar. E assim eu te mostro a apostasia. A apostasia nos últimos tempos. Aqui em 1 Timóteo capítulo 4 está escrito: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Você entendeu? Eu repito. Mas o Espírito expressa, este é o apóstolo Paulo, a testificar, a testemunhar daquilo que o profeta Isaías, em Isaías 60, profetizou. Eis que as trevas cobriram a terra e cobriram os povos. Jesus Cristo veio, ele antes de subir para o Pai, ele profetizou em sermão profético, Mateus capítulo 24, versículo 12. Por causa da multiplicação de iniquidades do mundo, o amor de muitos esfriará. O amor do mundo esfriou, entrou pelas igrejas adentro, por causa da fama, do amor ao dinheiro, a fama ao poder. E isto deixou muitos, aqueles que creem mesmo em Deus, mas está a pôr muita gente fora do aprisco. Está a pôr o mundo fora do plano de salvação de Jesus Cristo. Porque as trevas cobriram o amor. Mas eis que o Senhor Jesus me envia a te esclarecer que isto é apostasia e a extrema corrupção dos últimos tempos, por causa da multiplicação da iniquidade, que esfriou o amor no coração dos povos e das igrejas. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Apóstolo Paulo confirma exatamente a profecia do Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 24, versículo 12. E pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, Satanás cauterizou as suas mentes e governa as suas mentes e fala-se a mentira. E eles cegamente pregam uma doutrina que não é a verdade. E isto está a matar a vinha do Senhor. A apostasia está a matar a seara do Senhor. Não só dentro da igreja, mas também fora da igreja. Porque aqueles que não criam originalmente, agora piorou, já nem creem mais. Por quê? Porque as igrejas estão a dar mau testemunho do corpo de Cristo. A igreja está a dar mau testemunho daquele que era, que é e há de vir em glória e força, majestade e poder, buscar aqueles que Ele quer salvar. E eu estou aqui para pregar a verdade. Conhecerás a verdade e a verdade te libertará. Arrependei-vos. O Senhor Jesus pede perdão. Não é Ele. Não é Ele. Ele foi à cruz porque iria Ele agora fazer com que você pensasse que Ele é mentiroso. Porque vai Ele à cruz padecer e pagar um pacto de sangue. E custou-lhe a vida, custou-lhe a carne, a dor. A rude cruz o moeu, a rude cruz o crucificou, o massacrou. E agora para estar a contar com a mentira. Isto é muita hipocrisia. Amados, não é bem assim. Ele é santo, Ele é imaculado. Deus amou-nos de tal maneira que deu o seu Filho vigente, para que todos que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Esta é a verdade. Ele é a verdade. Ele é santo. Ele é soberano. Ele é poderoso. E Ele está aqui pelo poder do Teu Espírito Santo. Eu oro, Senhor, para que todos que me estejam a ouvir creiam que não são os homens, mas é Satanás que cauterizou a mente dos homens para descredibilizar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo.
Creiam em Deus, amados, e creiam no Filho. Assim disse Jesus: creiam em mim e creiam no Pai que me enviou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E por causa da apostasia, que fez com que alguns se apostataram da fé e deram ouvidos aos espíritos enganadores de doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, o amor de muitas igrejas se esfriou. O amor de muitas igrejas se esfriou. Não é Jesus. Jesus está vivo e cheio de unção e autoridade para te salvar se você crer. Para te salvar se você crer. E eu continuo a te esclarecer para que você conheça a verdade. Por que as igrejas estão assim? Por que muitas igrejas estão se apostataram da fé? E ele diz aqui, e em 2 de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo revela: quando se vir a apostasia, o fim está próximo. E nós estamos em apostasia, e Jesus disse que por causa da multiplicação de iniquidades, o amor de muitos esfriou. Deus enviou Noé para profetizar ao povo que o fim do mundo estava próximo. Ninguém creu nele, escarneceram nele. Quando o fim do mundo chegou, aí clamaram pelo socorro e quiseram o escape. Já era tarde. E eu venho exortar ao povo português: não espere para se arrepender do fim. Deus ama Portugal. Deus ama o povo português. Deus expressamente me disse: Ana Isabel, prepara o caminho do Senhor. Esta tua campanha se chamará Portugal para Jesus. Portugal para Jesus. Isto prova o amor dele. Ele fez-me deixar o meu conforto. E estou aqui para falar do amor de Jesus, que ele te ama, genuinamente. É o amor que tudo crê. É o amor que tudo suporta. É o amor que tudo espera. É o amor que tudo sofre. Mas é o amor que não falhou na Rude Cruz. E também não vai falhar agora. E nem falhará. Porque ele prometeu que ele virá, e ele virá. Em força e majestade, em poder, buscar aqueles que creram. Aqueles que combateram o bom combate da fé e do amor. Guardaram o coração, guardaram a fé e perseveraram combatendo até o fim, sem largar o arado. Sem largar o arado. E eis que Jesus Cristo está às portas, está a exortar ao arrependimento. E eis que aqui, para te esclarecer mais uma vez, a operação Lúcifer mudou para o engano deste mundo. Para o engano deste mundo. Ele entretém com tudo para que você crê que está tudo bem. Ele inclusive engana a dizer que não precisa de congregar. Ai não, eu tenho comunhão com Deus. Eu falo, eu sei que Deus existe. Eu falo meu Pai Nosso e vou para a cama. De manhã acordo, falo Pai Nosso e está tudo bem. Ai amado, a experiência que eu tenho com Deus e com Satanás, se eu dissesse quão errado você estava. Eu não só falo pelas Escrituras, mas eu falo pelo Espírito, aquilo que eu vivencio. Um Pai Nosso não chega. Um Pão Nosso de cada dia não chega. Falar um Salmo 23 apenas não chega. Falar um Salmo 91 apenas não chega. O que chega, amados, é ouvir a palavra e praticar a palavra na íntegra. O que chega, amados, é apartar do mal, negar o pecado, negar o amor ao mundo e toda a sua glória. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Todo aquele que ama o mundo constitui-se inimigo de Deus e não verá a glória de Deus. E assim, a operação Lúcifer nestes finais dos tempos é para roubar o amor de povos no coração do povo e induzir para a idolatria. O naufrágio na fé. O que é apostasia, amados? Apostasia é um naufrágio na fé. Deixaram de crer na verdade de Deus e começam a crer em fábulas. É o plano de Satanás, que fala mentira e cauteriza para poder pregar heresias. E facilmente muitos povos
creem na heresia, entram pelas igrejas que estão mortas, e aquelas que estão a pregar o verdadeiro evangelho, que tem fogo do Espírito Santo, eles não querem esta. Sabe por quê? Porque onde está a verdade, o diabo não fica. Por isso é que Deus está chamando ao arrependimento. A apostasia é o naufrágio na fé, é frieza e mornidão espiritual, é a perda da fé salvífica, é a morte espiritual. É da apostasia que resulta a corrupção do caráter. É da apostasia que resulta a corrupção do caráter. Se nós formos a ver em Apocalipse 3, eu vou te indicar as igrejas do apóstolo João, que eram 7, ele fundou 7 igrejas. Apóstolo Paulo, apóstolo João fundou 7 igrejas, mas 5 delas estavam em apostasia. E hoje Deus apareceu ao apóstolo João, ele foi arrebatado no Espírito para profetizar a todas as igrejas. Quem era o apóstolo João? É o discípulo amado, é o amigo de Jesus Cristo. É o amigo. Jesus Cristo me apareceu e ele disse: Ana, eu dava-me com todos os meus discípulos, mas o João era o meu amigo. O João era o meu amigo. O João me compreendia. E por isso é que ele apareceu ao apóstolo João, revestiu do seu espírito e usou-se poderosamente dele para profetizar às igrejas, para arrependimento. Então eu vou te levar lá ao Apocalipse, para que você conheça e que você saiba também por que as igrejas do Novo Testamento, neste final dos tempos, estão assim, estão apagadas, estão corruptas, porque se apostataram da fé. Porque se apostataram da fé. Aqui a partir de Apocalipse, o Apocalipse capítulo 1, e a primeira carta à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso também foi uma das igrejas do apóstolo João. Ela estava em apostasia. E o Senhor aqui esconjura para que se arrependam. A segunda carta foi a igreja de Esmirna. Esta igreja é a igreja que estava fraca, era perseguida, mas se Jesus Cristo vier hoje, ela está salva, ela subirá. A terceira carta foi a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo estava em apostasia e Jesus exortou vivamente ao arrependimento. Quarta carta, a igreja de Tiatira também estava em apostasia e Jesus Cristo exortou ao arrependimento. Quinta carta, a igreja de Sardes. A igreja de Sardes estava em apostasia, morreu. O líder desta igreja, o povo, morreu. Deus exorta ao arrependimento, porque senão, como um ladrão da noite, ele virá, então ele não saberá o que lhe acontecerá. Sexta carta, a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é que se santifica e não nega o Senhor. Ela tem pouca gente, poucos creem nela, porque ela prega a verdade, cheia do Espírito Santo, ousadia e autoridade do Senhor Jesus, não tem medo do Evangelho, vem à rua e prega com ousadia, e é esta mesmo que está vazia. É por isso que Jesus diz que diz a igreja de Filadélfia, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Amém. Isso é para que você entenda. A sétima carta foi a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é a igreja que Deus vomitou. Deus diz assim no versículo 17, diz assim: assim porque és morto. Não, vamos ver aqui no versículo 15. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho
falta e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado do fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a nudez, a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Assim é mais uma igreja que está em apostasia. E entre todas essas 7 igrejas, Jesus Cristo, quando ele me disse: Ana Isabel, eu se vier hoje, mais do que metade das minhas igrejas não sobem. E eu não entendi. E ele então me disse: Ana, salva as minhas igrejas. Eu disse: ai Senhor, isso eu posso estar a ouvir a demônios. E ele então me disse: Ana, ore pelas minhas igrejas. Leia Apocalipse. Então, quando fui ler o Apocalipse, ele me deu o discernimento que o total das 7 igrejas, que eram igrejas pastoreadas, levantadas e pastoreadas por apóstolo Paulo, todas estas igrejas representam o total de todas as igrejas na face da terra. Elas simbolizam todas as igrejas na face da terra. E se Jesus Cristo vier hoje, só 2%, só 2/3 de igrejas subirão. 5% estão mortas espiritualmente. 5% de igrejas estão em apostasia. Por isso é que nós vemos corrupção e ninguém se converte. Por isso é que você é ímpio, você é ateu, diz que não crê nas igrejas por causa da apostasia e extrema corrupção dos últimos tempos. Eu estou aqui para te esclarecer. Jesus te ama e pede perdão. Ele diz: Ana Isabel, diga às minhas igrejas, perdoa, perdoa. O Senhor das suas igrejas, Ele diz: perdoa-me. Eu peço perdão por estar a emocionar, amado. Isso foi em 2020, quando Jesus Cristo me apareceu. Eu estava a falar, eu estava a andar na rua, fui comprar, estávamos em confinamento. E eu tinha medo de sair à rua. E acabou-se uma comida. Tenho 2 filhos. Eu disse: ai meu Deus, não tenho comida. E ainda estava uma muito enferma com ansiedade, ela comia toda hora. Eu disse: ai, eu tenho que ir à rua. Eu orei. E quando eu saí à rua, eis que uma voz me disse: nenhuma ferramenta inflamada do maligno prosperará contra ti, nem praga alguma chegará até ti. E eu disse: glórias a Deus, eu estou imune. Então eu fui fazer compra. E no regresso com as minhas compras, eis que ele me disse: Ana, diga às minhas igrejas, perdoa-me, perdoa. O Senhor Jesus está a pedir perdão. Em 2020 ele pediu perdão. Eu tenho dito: todos aqueles que deixaram de crer em Jesus, no único que é o caminho, a verdade e a vida, ele pede o perdão. A verdade, aquela que foi à cruz por ti e por mim, ele pede perdão. É a apostasia das minhas igrejas. As minhas igrejas se apostataram da fé. Estão a pecar contra mim, estão a pecar contra ti. Perdoa as minhas igrejas, ore pelas minhas igrejas. Eu estou no controle, eu tudo farei. Eu amo as minhas igrejas, assim diz o Senhor. Eu amo as minhas igrejas. As minhas igrejas são a minha esposa, são a minha noiva. E eu estou a juntar no celeiro. Eu estou a separar o trigo do joio. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no meu reino. Entrarão e serão comigo. Então creia em mim. Ele quer que você, Portugal, não seja descrente. Creia. Creia no único que pagou o preço do teu pecado, que foi a cruz, Jesus Cristo. E eu continuo a explicar da apostasia. Ele está a dizer: Jesus está passando por aqui. Jesus está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vem, vem, vem. Quando ele passa, tudo se transforma, trazendo alegria pra você, pra mim também. E assim eu continuo a te explicar a apostasia. É assim, a igreja, o corpo de Cristo, que o mundo que se apostatou da fé é aquele que crê em Deus e não crê mais. E se crê na meia verdade e prega a meia verdade. E todas as igrejas que estão a pregar a meia verdade, ou elas são feitas ou se corromperam com leis de prosperidade financeira. E pelo meu ministério, o Senhor me mostrou 5 igrejas que estão em apostasia. Não é para
que você discrimine, mas se você fala mal desta igreja, para que pare de falar mal desta igreja, porque o Senhor abriu um caminho para resgatá-las. O Senhor Jesus, com a cabeça das suas igrejas, Ele está no controle de tudo. Ele não perdeu o curso de nada, amado. Tudo que se está a passar na terra está a ser escrito no céu. Está a ser escrito no livro da vida ou no livro da morte. Muitos pastores não subirão. Muitos que se dizem apóstolos não subirão. Muitos que se dizem presbíteros, servos de Deus, não subirão. Por causa da apostasia e por falta de arrependimento. E por abrirem o coração para que o mundo entrasse, o amor ao mundo e toda a sua glória. Por isso, assim, as 5 igrejas do Apocalipse que estão em apostasia, elas aplicam-se às igrejas que estão em atividade hoje em toda a terra. 5% delas, no total de todas as igrejas que se encontram no face da terra, estão em apostasia, estão mortas espiritualmente. Mas o Espírito Santo saiu de lá? Não. Mas pura e simplesmente o Espírito Santo não compactua com o pecado, ele não confirma as heresias. O que é que está lá é a misericórdia do Senhor, que continua a operar, porque nós estamos na era de misericórdia. O Senhor ainda aplica a sua misericórdia e vai abençoando o seu povo que é inocente, que está a ser arrastado por um líder ganancioso, que se corrompeu, que se apostatou da fé. O povo tem misericórdia do povo, o Deus tem misericórdia do povo e vai apacentando o povo. Ele é o bom pastor. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é o maior e único pastor de tudo e de todos. Deus deu-lhe a proeminência e exaltou-o soberanamente. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Ele, Deus lhe coroou como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a cabeça de todas as suas igrejas. E é por isso que ele, por ser a cabeça de todas as suas igrejas, ele compreende. Ele sabe que as igrejas estão mal, ele sabe que as igrejas precisam de se arrepender, não só as igrejas como o mundo inteiro, mas ele, como cabeça de todas as suas igrejas, ele está a apelar ao ímpio, aquele que não crê por causa do mau testemunho de todas as igrejas, ele está a apelar ao arrependimento e que o perdoe, que perdoe as suas igrejas. Que perdoe as suas igrejas e volte para o aprisco do Senhor. Você, uma ovelha que se afastou por causa do escândalo do pastor, por causa do escândalo do irmão, por causa do escândalo das igrejas, não faça tal. O Senhor te ama e Ele quer que você volte para Ele. Porque Ele sabe que é ali. Quando Ele vier, quando ele te encontrar servindo, você está congregado. Aquele que não se congrega não é membro do corpo de Cristo. Por isso você precisa de conhecer a verdade para ser liberto. Só é membro do corpo de Cristo quem congrega, aquele que congrega. Então não adianta você dizer que tem Deus, que basta um Pai Nosso, não precisa de congregar. Você precisa de congregar para fazer parte do membro do corpo de Cristo. E voltando à apostasia, as 5 igrejas de Apocalipse estão em apostasia. Estas aplicam-se às igrejas de hoje. E assim disse o Senhor: Ana, se eu vier hoje, mais do que metade das minhas igrejas não sobem. E pelo meu ministério, durante 5 anos, o Senhor profetizou. As igrejas, a igreja Maná, se o Senhor Jesus vier hoje, não subirá. A igreja Maná é a igreja de Sardes. A igreja Maná é a igreja de Sardes que o líder morreu e todo o povo está morto espiritualmente. Por causa das leis de prosperidade financeira, por causa da doutrina herética e por causa das práticas heréticas que atraíram cargas espirituais ilícitas e o líder partiu-se e morreu. O líder Jorge Tadeu partiu-se por causa de excesso de cargas ilícitas, por causa de doutrina, de ter implementado a doutrina de leis de prosperidade financeira. Se você se converter ao cristianismo e ir à igreja Maná, você será bem-vindo porque o Senhor está a trabalhar. O Senhor está a trabalhar. As testemunhas
de Jeová. Se o Senhor Jesus Cristo vier hoje, as testemunhas de Jeová não sobem. O Senhor expressamente me disse, as testemunhas de Jeová não são igreja, elas são seitas. Porque não creem em mim, creem apenas no Pai, mas não creem no Filho. E todo aquele que crê no Pai e não crê no Filho, este não herdará o reino de Deus. Porque em João 20, Jesus Cristo assim diz, aqueles que não recebem meu enviado, não recebem a mim e também não recebem o Pai que me enviou. Então, as testemunhas de Jeová recusam o Filho. Quando o Filho expiou o pecado, quando é o Filho que foi à cruz do Calvário, quando é o Filho que se posicionou como caminho, a verdade para o Pai. João 14,6, Jesus Cristo assim diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, que seita é essa? Que indivíduo é esse que vai ao Pai diretamente? Você será recebido? Não, não será. Mas o povo tem a misericórdia do Senhor. O Senhor nos urgiu a pregar arrependimento e dizer à igreja, testemunha de Jeová, arrependei-vos das vossas mal práticas. E eu vim, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Que doutrina é essa que você implementa e incute no meu povo, em que se alguém estiver doente, os médicos não podem dar sangue? E por isso é que eu dou poder ao Tribunal dos Direitos Humanos, todo o caso que o médico que for corajoso levar ao Tribunal dos Direitos Humanos, eu ponho sim e ponho amém. Eu ponho sim e ponho amém. Porque eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E todos os médicos são meus ungidos. Todos os talentos que estão no mundo do ser humano foi o meu Pai, são dons. Todos vós sois predestinados e vieram ao mundo dotados de dons e talentos. Quem é você agora, testemunha de Jeová, a dizer que não pode tomar sangue? Aquele que pode fazer o bem e não faz, cometeu o pecado. Os médicos têm em si o direito de levar todos os pais que proíbem os filhos de tomar sangue e permite que eles moram dizendo que é da vontade de Deus. Isto é heresia, isto é seita. É da vontade de Deus que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Não é da vontade de Deus que todos moram pela vontade de uma seita cheia de heresia e corrupta, do caráter corrupto. Arrependei-vos, testemunha de Jeová. A igreja Maná já profetizei. O Senhor está a lidar diretamente com a igreja Maná e o Senhor já me confirmou que a apostasia está confirmada na igreja Maná. Eles sabem e breve, muito breve, tudo que está escondido, o Senhor disse que vai trazer tudo a descoberto para provar a apostasia. O Senhor está a limpar as suas igrejas. O Senhor quer todas aquelas umas ovelhas, o Senhor quer recolher. A seara do Senhor está enferma. A seara do Senhor está morta. E parte de culpa somos nós, igreja, que apostatamos da fé e pregamos heresia. Introduzimos doutrinas que não veio de Deus. Introduzimos doutrina que não veio do céu. Introduzimos doutrina que Jesus Cristo não ensinou aos primeiros discípulos. Introduzimos doutrinas que os discípulos não testemunharam, que não estão na Bíblia. A Igreja Universal do Reino de Deus. O Senhor expressamente me deu um sonho com Edir Macedo, em que eu estava numa igreja, era a igreja católica. E ele também estava lá. E ele veio me trazer um presente. E eu recusei o presente. Então, ele ficou muito mal disposto. E eu não me senti bem com a minha atitude. Então eu chamei e eu recebi o presente. Mas quando ele veio dar o meu presente,
ele veio trazer algo mais, ele acrescentou algo mais, e era um embrulho preto. E neste momento eu vejo um servo de Deus da Igreja Católica a sair por detrás com baldes cheios de dinheiro e a entrar às escondidas no edifício. E eu acordo. E eis que o Senhor me diz que eu, quando então perguntei ao Senhor, na comunhão com Deus, eu disse ao Senhor, por que o Senhor não remove todos estes líderes que apostataram da fé e que estão a dar mau testemunho do teu santo nome? Ele disse-me, Ana, eu estou a juntar no celeiro. Então, onde é que está essa passagem? É a parábola do trigo e do joio. Lá em Mateus capítulo 13, versículo 24. E você aqui encontra bem a passagem a parábola do trigo e do joio. Então Deus, ele disse que ele não pode tirar ainda o joio para que o trigo não se escandalize e também mora ou se perca. Então tudo tem o seu tempo. Então é chegado a hora em que ele diz, eu estou a recolher no celeiro. Ele está a separar o trigo do joio. O julgamento das igrejas começou. O julgamento primeiramente começa pela igreja, pelo corpo de Cristo. Por isso é que ele está a trabalhar com as suas igrejas. Ele está a trazer toda a corrupção que está escondida, pedofilia nas igrejas. A Igreja Católica é o cúmulo dos cúmulos. Por quê? Porque qual é a origem da pedofilia na Igreja Católica? Qual é a base? Porque proibiram o casamento. Então tornaram-se prostitutos, lésbicas, pedófilos, homossexuais. Porque proibiram o casamento e desetaram o culto natural. Deus criou o homem e a mulher para que tenham uma relação que se casa, multipliquem e povoam a terra. Então quem é agora você, igreja, que vai proibir o homem e a mulher de se casarem? Claro que dá erro. Vai dar erro. Porque não foi escolhido pela vontade própria. Eu escolhi viver sem marido. E Jesus Cristo, Ele me curou. Ele me tirou o desejo sexual, porque eu disse, eu não quero mais marido. Eu não quero mais marido. Quando é decisão própria, amado, tudo vai bem. Mas quando é imposto, vai dar erro. Deixa o homem casar, deixa a mulher casar. É a lei de Deus. Quem é você, o homem, que vem proibir o casamento? Vem proibir que o homem tenha filho, que a mulher tenha filho. Por isso é que dá tudo errado. Porque deturpam o verdadeiro evangelho. Fazem tudo errado. A Igreja Universal, o Senhor disse que o líder, Edir Maceio, é joio, que vai diretamente para o inferno. O Senhor não vai, no final dos tempos, amado, todos nós vamos aparecer no tribunal de Deus. Deus é o justo juiz. Todos nós vamos ser julgados pelas nossas obras, boas ou más. Quer a gente quer não. Vamos todos tombar, vamos todos morrer. Agora, qual é o final de cada um de nós? Aí é que muitos vão ser surpreendidos. Porque nós somos feitos almas viventes. E é a tua alma, se você determinar receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e fizer a palavra, lavar a tua alma no sangue do Cordeiro, então você vai ter um encontro real com Jesus Cristo. Quando você partir dessa, você vai para melhor. Mas se você continuar a rejeitar Jesus Cristo, a tua alma não vai receber o verdadeiro alimento que salva, que cura. Pois Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se você recebê-lo e lavar as tuas vestes no sangue de Cordeiro pelo poder da palavra, quando você partir dessa, você vai para melhor. Se rejeitar, você parte dessa, vai para a pior. Porque é a alma que está em jogo. A palavra de Deus, Jesus Cristo, lida com parte espiritual. Com parte espiritual. Então o líder da Igreja Universal vai diretamente para o inferno. Jesus Cristo nem quer ver a cara dele lá no tribunal. Não quer. O Edir Macedo já era. Acabou. O Jorge Tadeu tem imunidade. E Jorge Tadeu tem imunidade. Salvar-se-á. Deus é misericordioso e justo.
A Igreja Católica, os líderes, se não endireitarem as veredas, não se salvarão. Não se salvarão. É muita pedofilia. É muita pedofilia, é muita tristeza. Estão a enfermar a seara do Senhor com traumas. Famílias estão traumatizadas. Famílias já não sabem quem é quem. Quem é Deus, quem é o homem, quem é quem. Por isso é que o Senhor Jesus está a pedir perdão a toda a sua seara. A seara do Senhor está enferma, tanto dentro da igreja como fora da igreja. O Senhor está a pedir perdão. Perdoa. Perdoa as minhas igrejas. Eu estou no controle, assim diz o Senhor. Eu estou às portas. Você que me está a ouvir, que deu costas às igrejas por causa de mau testemunho dos líderes, dos servos, o Senhor está a falar hoje. Você é aquela uma ovelha que se afastou do aprisco e que Ele está a vir atrás. Ele quer te recolher para te curar, para te sarar, para te fortalecer, para te libertar, para te regenerar, para te fazer de novo e te salvar. Ele está convidado para que você volte às origens, volte ao primeiro amor. E Ele está no controle. Ele quer te salvar, Ele te ama. A outra igreja que o Senhor também, pelo meu ministério, falou que está em apostasia é a Igreja Mãe, porque não toma autoridade. A Igreja Mãe está em apostasia porque não toma autoridade. Eu peço perdão, eu não escrevi, porque o Senhor disse ou ela é a Igreja de Sardes ou a Laodiceia, já não me lembro, então não posso falar. Mas ela também está em apostasia. A igreja Católica é a Igreja de Laodiceia. O Senhor vomitou. O Senhor vomitou a Igreja Católica, especialmente por causa das Fátimas, das Marias, dos Santo Antônios, das velas, dos terços e das pedofilias. Proibir o casamento. E deu que abriu porta a demônios. As freiras namoram entre elas, lesbianismo, os padres com padres, e gravidezes ilícitas, abortos, e vêm para frente servir um povo e dizer que são santos. Ora, faça-me favor. Jesus Cristo não se deixa escarnecer. Ele é o Senhor das suas igrejas. Ele é omnipotente, omnisciente, omnipresente. Ele vê tudo, escreve tudo. Nesta segunda vinda, muita igreja não subirá. Muita igreja não subirá. Porque ao invés de cumprirem o verdadeiro mandamento, passaram para o lado errado. Estão a servir a Satanás. Estão a matar a vinha do Senhor. Estão a matar o povo que crê. O povo que quer, mas que não sabe como, porque não sabe em quem mais crer. Não sabe mais em que igreja vai. Amados, eu falo isso porque eu estou nas ruas. Eu evangelizo muito e falo com muita gente. Aí eu não creio mais nas igrejas. Um testemunho que muito me entristeceu é uma senhora, 5 anos. Ela se converteu na igreja do testemunho de Jeová. Pregaram uma coisa e ela chegou lá e encontrou outra. Mas ela veio mesmo assim, deu tempo a tempo. Mas ela aguentou ali 5 anos. Ela quando saiu, encontrei ela. Eu tanto falei com a senhora, eu disse a ela, o Senhor Jesus pede perdão, não é ele. Aquela igreja não é igreja, é seita, não tem Espírito Santo. Aquele que não crê no Filho, não crê no Espírito Santo, é seita. É homem nu, é homem natural. Então, espiritualmente, um homem natural não compreende a Deus. Então, ele está trabalhando na carne. A igreja Testemunha de Jeová está na carne, está nua. E o Senhor está a pedir, ao invés de criticar, se não aguenta, saia. Mas ora a mim, que eu te conduzirei para a minha igreja.
porque eu estou a recolher no celeiro. Eu estou a recolher no celeiro, assim diz o Senhor. Em janeiro de 2024, o Senhor pela minha boca profetizou: eis que a espada da minha boca está nas minhas igrejas. Eis que a espada da minha boca está em ação nas minhas igrejas. Justiça e juízo do Senhor. A justiça veio, o Senhor chegou para todos aqueles que foram injuriados dentro do corpo de Cristo e que foram empurrados para fora. Você é aquela uma ovelha que saiu magoada, ao invés de sair abençoada. Você entrou à igreja amaldiçoada e saiu amaldiçoada. A todo tempo você foi a busca de Jesus que salva, mas te decepcionaram. E o Senhor te ouviu. E Ele está aqui para te recolher hoje. Eu sou a apóstola Ana Leitão. Eu amo ao meu Senhor. E eu estou sempre a pregar: no dia, Senhor, que eu sair do teu caminho, me leva. Eu prefiro perder todos os meus membros ao pregar a heresia. Porque mais vale entrar no reino do céu sem nenhum dos teus membros mais santo, do que quando chegar e você está com todo o teu membro, mas a tua alma enferma, e chegar naquele dia: ai Senhor, não profetizei eu em teu nome. Ai Senhor, não pastoreei milhões de igrejas, milhões de fiéis. Eu não quero ouvir esta palavra final: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Por que me chamais de Senhor, vós que praticais iniquidade? Por que me chamais Senhor e Senhor e não fazeis a minha vontade, a vontade do meu Pai? Só entra no reino dos céus aquele que faz a vontade de Deus. Só entrará no reino de Deus aquele que faz a vontade de Deus. O Senhor está aqui para Ele. Ele quer te salvar, Ele te ama. Ele quer recolher as suas ovelhas que estão tristes, que estão espalhadas pelo monte, deixaram de confiar na congregação dos santos. Ele quer te recolher. Ele quer te recolher no seu celeiro. Ele quer te curar. Ele quer te apacentar. Ele é o bom pastor. A verdade dói, amados. Quando o pecado, nós estamos cheios de pecado, o pecado é uma gangrena. O pecado é a ferida da alma. O pecado é a enfermidade da alma. E você, quando entra numa igreja que prega o verdadeiro evangelho, vai doer. Porque o demônio que te tem cauterizado não quer te largar. Mas eu te aconselho, fica firme. Porque é mesmo assim. É mister que isto aconteça. É como se você fosse ao médico. Você está injuriado e vai ao médico. E o médico tem que pôr lá a mão naquela ferida. O médico tem que pôr o álcool. E vai arder. E você vai gritar. Assim é a verdade. Por causa da multiplicação de iniquidades na terra, o amor de muitos esfriou. E por causa do amor de muitos que esfriou, o ser humano tem o coração endurecido para receber a palavra. Mas o Senhor está assim a dizer: se ouvires a voz de Deus, não endureça o teu coração. Não endureça a servir. Não espere para que o cenário nos tempos de Noé te surpreenda e aconteça. Porque Ele virá. Como o ladrão da noite, Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Como o ladrão da noite, Ele vai voltar. Jesus irá voltar. Como o ladrão da noite, Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Como o ladrão da noite, Ele vai voltar. Jesus irá voltar. Todo olho o verá quando nos vier buscar. Sobre os ares vai parar e com Ele vamos encontrar. Bem-aventurado aquele que for achado a servir, para sempre irá viver com Ele.
na ilusão, não te deixes iludir. Antes da destruição, com ele vamos subir. Como um ladrão na noite ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Como um ladrão na noite ele vai voltar, Jesus irá voltar. Como um ladrão na noite ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Como um ladrão na noite ele vai voltar, Jesus irá voltar, Jesus irá voltar. Creia, amados, basta que tu crês. Creia no Pai, creia no Filho. Creia no Filho e no Pai que enviou o Filho. Por amor a ti e a mim, Ele despiu-se da sua coroa. Ele despiu-se do seu trono cheio de majestade e glória. Ele despiu-se do seu principado. Ele veio ao mundo como servo para te ensinar um caminho para o Pai. Porque o plano de Deus no Velho Testamento falhou. O povo não entrou no plano de Deus. O povo hebreu, o povo judeu, não entrou no plano de salvação de Deus. Quando Deus tirou de Egito, o plano falhou, não porque Deus é um Deus falho, mas porque o povo não cooperou com Deus. E para que o plano dessa vez, para que o amor de Deus desta vez não falhasse, Deus preferiu vir Ele mesmo, enviando o seu Filho, para poder nos ensinar a conhecer o amor de Deus, para poder nos ensinar a verdade e para nos ensinar também o caminho para o Pai. Ele te ama e Ele tem mão estendida para te abençoar, para te salvar. Venha, Jesus, eu hoje chamo ao arrependimento, especialmente para o povo português. Portugal, para Jesus. Não é a Maria que foi à cruz, não é a Maria que salva. A Maria carregou o Filho. É o Filho que salva. E a Maria que você diz que salva, é você quem carrega a Maria. Isso é um erro, heresia, é cegueira espiritual. Não é a Fátima. A Fátima é apenas uma estátua, está ali. É um boneco inanimado. E o homem carrega as costas. Como vai um Deus ser carregado para salvar? Se Ele é um Deus tem poder para carregar todo mundo. E por que tem que ser você a carregar a Fátima? Por que tem que ser você a carregar a Maria? Por que tem que ser você a carregar o Santo Antônio? Por que tem que você acender a vela para que Jesus Cristo ouça as tuas orações? Por que você quer ir a Deus pela Fátima, pela Maria, pelo Santo Antônio e tudo quanto é outros deuses, quando é Jesus que se posicionou como o caminho, a verdade e a vida para o Pai? Por que você tem que comprar um Deus para te salvar, quando Jesus Cristo veio de graça e pagou o preço da tua salvação de graça? E eu estou aqui a te dizer que o caminho é Jesus, de graça. Por que tu tens que gastar dinheiro em bonecos de Fátima? Em bonecos de deuses que já morreram, de pessoas que morreram? Se serviram a Deus ou não, eu sei que a Maria serviu, foi ungida, agraciada. Ela cumpriu a sua missão. Glórias a Deus. Com distinção, com amor, em santidade, em adoração. Ela cumpriu a missão, mas ela não tem a missão de te levar a Deus. Ela não tem a missão de orar por você para que você salve. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 a 6, só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. É da vontade de Deus que todo homem se salve e venha ao conhecimento da verdade. Em João capítulo 8, versículo 32, conhecerás a verdade e a verdade os libertará. Então é só Jesus Cristo
o único mediador entre Deus e homem. É só em Jesus Cristo que você tem que dobrar o joelho e orar para ir ao Pai. Por isso é que isto é apostasia. Adorar as imagens é apostasia. É extrema corrupção do caráter, é cegueira espiritual, é morte da alma. Prova que você está nua, você não conhece a verdade. Arrependei-vos, povos portugueses. Portugal para Jesus, arrependam-se das Marias, das Fátimas, das velas, dos terços, de Santo Antônio. Para de estar limpando pó aos bonecos e dizer que ele é um Deus. Que Deus é esse que você tem que limpar o pó? Você tem que pôr o óleo para ficar brilhante. Quando é você que o Deus tem que ungir com óleo para que você brilhe com toda a sua glória? Quando é que você vai entender que você está no caminho errado? O povo português é um povo inteligente, é um povo que estuda. Eu não gosto de estudar, eu sou portuguesa, eu não gosto de estudar, mas eu estudo porque gosto de ser bem sucedido. Leia a Bíblia. Conhecerás a verdade e a verdade libertará. Eu tenho pregado o Evangelho a muitos povos da Igreja Católica e quase todos me dizem que não leem a Bíblia. Por isso eles estão a ser enganados pelos homens. Arrependam-se, povos portugueses, estudem a Bíblia, vai fundo. Peça ajuda ao Espírito Santo. Ele é o único que convence do pecado. Ele é o único que tira a cegueira espiritual. Convence do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor Jesus está às portas. Ele te ama. E Ele se manifestou por mim para dizer, povo português, eu te amo. Mas eu, quando vier, eu não posso subir com você, eu não posso te levar, porque você está imundo e cheira mal. O teu pecado cheira mal às narinas do meu Pai. E você não pode subir. Eu sou santo, sede santo. Arrependei-vos. Só em mim há salvação. Só em Jesus Cristo há salvação. Só em Jesus Cristo há salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você quer receber, amado? Já conhece Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Arrependei-vos. Eis que é chegado o reino de Deus a Portugal. O Senhor brevemente vai também começar a pedir conta aos apóstolos que só estão agora por detrás dos púlpitos. Não saem às ruas. Os pastores que agora são fato e gravata nos púlpitos. Não saem à rua. Os servos de Deus são promovidos, já não evangelizam o vizinho, já não evangelizam os irmãos, já não evangelizam os colegas do trabalho, já não evangelizam os patrões. Ora, o Senhor assim diz, aquele que se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele. Aquele que não me confessar diante do Pai, dos homens, eu também não os confessarei diante do meu Pai. Os pastores agora, a partir do momento que têm discípulos, já não evangelizam. Agora são muito importantes. Aí agora eu sou pastor, eu sou muito importante. Agora eu sou prego. Eu envio discípulos. Então eu vou te esclarecer ao pastor que não prega. Jesus Cristo, Ele ia pregar, Ele ia com os discípulos. E Ele também disse, quando os discípulos foram comprar comida, porque eles tinham fome, eles trouxeram comida ao mestre e o mestre disse que não quer comer. E eles disseram, então, mas o mestre não quer comer, alguém lhe deu comida. E o mestre responde, eis que uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis, é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Você é pastor que não evangeliza mais? Você é apóstolo só porque a ovelha evangeliza, você já não sai à rua, não faz campanha de evangelização você mesmo? Olha o que Jesus diz em João 13. Não é o servo maior do que seu Senhor. Não é o servo maior do que seu Senhor. Se você está conformado, porque as ovelhas, os discípulos evangelizam e enchem a igreja e trazem-te os dízimos
E você está com o cofre cheio. E isso te basta. Então, no final, Jesus Cristo te vai surpreender. Ai, Senhor, eu não tinha um pasto cheio de ovelhas. Não tinha milhões, não fundei milhões de igrejas por todo o mundo. Você só vai ouvir: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Você encheu o bolso, toda a tua casa, toda a tua família, iates, aviões, carros. No meio da minha seara, você já não desce do púlpito para ver o que se passa no meio da minha seara. Há pobres no meio da minha seara. A minha seara é aquela que te sustenta. E você come só. Onde é que fica o Atos 2,42? O que é que o Espírito derramou no tempo de Pentecostes? Atos 1, Atos 2. Qual foi a manifestação do Espírito Santo? Você é apóstolo, que já não prega o Evangelho. Você é bispo, que já não prega o Evangelho. Você é pastor, já não prega o Evangelho. Você é presbítero, já não prega o Evangelho, porque agora é fato e graveta, só prega no público. Deus assim diz: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Há de chegar o dia e a hora, se você não se arrepender e começar a sair às ruas. A seara é aqui dentro, amado. A seara é aqui fora. Lá dentro é para apacentar, é para discipular. Aqui fora é para ir buscar as 99, aquela uma ovelha. É maralto. Todos os discípulos do Senhor, servos do Senhor, têm que ir ao maralto. Não vos conformeis com este mundo. Ai, não, a igreja está a encher, não vale a pena mais eu evangelizar. Heresia. Você está morto espiritualmente, porque o bolso te encheu. É a fama, é o dinheiro. Já está satisfeito. Já tem dinheiro para pagar as contas, e de ir de férias, e de ir de viagens. Tem 2, 3 barcos, 5, 6 carros, hotéis, negócios próprios, à custa das ovelhas, quando a tua ovelha mesmo está ali, com fome, desempregada. E ainda você prega que tem que dar o dízimo para Deus abrir as portas. Arrependei-vos, vós que praticais iniquidade, e endireitai as vossas veredas, que Jesus Cristo está às portas.